Certo. Então, abrindo a nossa live de hoje, a 7ª live da Escola Teonilo Gama, né? A 7ª live desde o início da quarentena. A gente tem o prazer de receber hoje aqui o professor Clébio, da Universidade Estadual de Alagoas. Desde já a gente gostaria de agradecer a disponibilidade do professor de estar essa manhã conosco. E Clébio vem tratar de um tema muito importante que a gente ouve falar muito nesse mês de agosto, que é o mês destinado às nossas tradições populares, que é cultura popular. Infelizmente, assim como acontece com a temática indígena, com a temática afro, a gente não vem tratando de forma adequada desse tema. O que acontece é que a gente separa a cultura popular de folclore e apresenta um folclore que não existe mais, né? Um folclore que como sendo algo lá do passado, tá? Então, para refletir sobre essas e outras questões, né, a gente recebe hoje aqui o professor Clébio. Essa temática, né, cultura popular, ela é importantíssima porque diz respeito à nossa identidade cultural, diz respeito à nossa alagoanidade. Para refletir sobre essas questões relacionadas à cultura popular, a gente recebe hoje aqui o professor Clébio. É o professor Clébio que, para além do trabalho na universidade, ele tem todo um trabalho de militância, de luta pela cultura popular, pela cultura afro, de uma maneira geral. Então, professor, a gente tem a grata satisfação de tê-lo hoje aqui conosco. Antes de passar a palavra para o professor Clébio, é importante dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, é só deixar aí no aplicativo, que na medida do possível a gente vai passando para ele, certo? Então, professor Clébio, bom dia. Eu passo a palavra para você. Aê, Agora. aê, muito bem. Bom dia, professor. Desculpa os imprevistos, É normal. essa coisa de live acontece, essas Estamos situações. todos e todas aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? A gente foi pego de Eu surpresa. tinha, eu tinha organizado o cenário todo para ser na horizontal, eu não sabia que era na vertical. Aí me desorganizou aqui com relação aos espaços, mas tudo bem. O Instagram só faz na vertical, né? Agora, quando é o YouTube, as plataformas, aí ele faz na horizontal, no Google Meet, né? Mas o É, Instagram é vertical. Mas é normal, a gente está tô todo mundo aprendendo. aprendendo. Pois é. Muito bem, Cristiano. Eu quero, inicialmente, me apresentar. Eu sou o professor Clébio Correia, trabalho na Universidade Estadual de Alagoas, sou professor do curso de História, de licenciatura em História aqui de Arapiraca, do Campus 1, e coordeno o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, aqui da UNEAL, NEAB, né? Aqui da UNEAL. Também já trabalhei como gestor cultural na Fundação Municipal de Ação Cultural, né? Fui durante um período lá de quase 4 anos vice-presidente da fundação e trabalhamos diretamente com os grupos de cultura popular da cidade de Maceió naquele momento. Cristiano acompanhou algumas das nossas ações lá, participou junto conosco, né? E é um pouco dessa experiência e das reflexões que elas nos proporcionam que eu vou colocar hoje aqui. Eu quero agradecer o convite, né?
na pessoa de Cristiano e da professora Irani, que foi quem entrou em contato comigo, dizer que eu fico muito feliz de estar com a comunidade da Escola Teomilo Gama, porque é uma escola que eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito e um carinho muito grande. A minha dissertação de mestrado tratou de uma experiência de ação cultural que também ocorreu aí no Teomilo Gama, na época, o espetáculo Já Cintinho, Aqui Nem Se Nasce Nem Se Morre, né? que tinha estudantes aí da Teomilo Gama encenando, montando todo o espetáculo com o arte educador Ricardo Araújo, professor Ricardo Araújo, né? E a análise desse espetáculo foi parte do meu trabalho de mestrado, de forma que eu tenho um carinho muito grande por essa comunidade e pelo trabalho de vocês aí. Quero agradecer demais esse convite. E começar dizendo, concordando com o Cristiano, da importância da gente refletir sobre a cultura popular, porque aparentemente pode parecer um tema de pouca densidade, um tema de pouca importância, que normalmente é tratado no plano do exótico, né, da curiosidade, mas eu vou tentar demonstrar hoje aqui na minha fala de que a cultura popular ela diz respeito a todos nós, né? Todos nós temos a ver com a cultura popular e todos nós deveríamos ter profundo interesse em conhecer e refletir sobre o que são as culturas populares e em que medida elas são importantes para a gente pensar os processos de mudança social, os processos de transformação social, né, e a força que as culturas populares têm. Então, de início, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a própria palavra cultura, que a gente usa, talvez seja uma das palavras mais usadas no dia a dia, né? E ela tem múltiplos sentidos. A gente fala muitas vezes que alguém tem cultura para dizer que aquela pessoa estudou muito. Fulano é culto para dizer que ele estudou muito, que ele tem uma biblioteca, que ele leu vários livros. E normalmente se diz que alguém é inculto justamente para dizer que essa pessoa não teve acesso à educação escolar e essa cultura mais letrada, né? Mas cultura também vem de cultivar, de cultivo. É uma palavra que tem a ver com a agricultura, né? A gente fala das culturas da mandioca, cultura do arroz, cultura do feijão, tem a ver com cultivo, com cultivar. E, de fato, na origem, essa é uma das primeiras utilizações da palavra cultura, né? Ela vem justamente desse sentido de cultivar. Quando ela é transportada para falar de saber, para dizer que alguém é culto, é justamente nesse sentido que a Europa faz de dizer que culto é quem se cultivou, quem cultivou o conhecimento, quem cultivou o saber, quem leu muito, quem fala vários idiomas, aí é uma pessoa cultivada, uma pessoa culta, né? Então, ao contrário disso, nós que viemos da história, da antropologia, a gente entende que não há pessoas cultas e incultas. Não é, Cristiano? Todas as pessoas produzem e vivem na cultura. Todas as pessoas são produtores de cultura e todas as pessoas vivem, né, dentro da cultura, mergulhados na cultura. Porque a cultura, ela diz respeito a tudo que socialmente nos possibilita dar significado às coisas, significado ao que nós produzimos materialmente e significado aos nossos atos e às nossas ações. A cultura envolve os nossos valores, a nossa visão de mundo, os nossos costumes, os nossos hábitos alimentares, né? E aí vem também as artes, né? As artes também são uma forma de produção cultural, né? A música, a dança, o artesanato, tudo isso são produções culturais. Mas a cultura não é só isso, né? Até a forma da gente se comportar fisicamente, a nossa linguagem corporal, né? Essa coisa, por exemplo, que o brasileiro tem de se encontrar, ter que
um beijar o outro e se abraçar. Isso é cultura. Isso tem um significado. Por que, que a gente se abraça quando se encontra? Por que, que a gente se beija quando se encontra? Isso é cultura. Isso tem a ver com a nossa forma de significar as relações, de significar os afetos, né? Então, todo mundo vive a cultura, todo mundo produz cultura. Então, professor, por que chamar uma cultura de popular? Né? Não deveria haver distinção. Se todo mundo produz cultura, cultura é cultura. Não deveria ter cultura popular e cultura erudita, por exemplo, né? Como se classifica as chamadas artes clássicas, né? O balé, as orquestras, né? Aí se diz que é cultura erudita. Por que classificar um tipo de cultura de popular e outro tipo de cultura como erudita? Justamente porque os grupos que detêm o poder político, que detêm o poder econômico, na tentativa de inferiorizar os grupos que não têm esse poder político, nem esse poder econômico, eles justamente inferiorizam esses grupos pela sua forma de ver, de compreender, de entender o mundo, dizendo que elas são inferiores, de que elas são populares. Mas o popular aí não é apenas no sentido de dizer que elas são produzidas pelo povão. O popular tem uma carga negativa no sentido de dizer que elas estão abaixo da cultura erudita, que é a cultura das chamadas classes altas, né? Então, o termo popular, ele surge, assim como o termo folclore, né, que quer dizer saber do povo, ele surge no século XIX, justamente com essa intenção de dizer que as formas de ver o mundo, as formas de significar o mundo, que estão nas artes, que estão nos costumes, nos hábitos alimentares das classes trabalhadoras, dos trabalhadores, que elas estão abaixo das formas de ver o mundo, dos costumes das classes altas e que portanto, produzem uma cultura erudita. Então, o popular vem carregado de uma carga, né, semântica aí, de sentido inferiorizante. Diz-se que é popular para inferiorizar. É preciso que a gente entenda isso, né? Porque, de fato, não existe ninguém que não produza cultura. E não existe cultura acima da outra. Toda cultura, se a gente for tratar do ponto de vista ontológico, toda cultura é cultura. Não existe cultura maior, cultura menor. Cultura mais importante, menos importante. Cultura mais complexa, cultura menos complexa. Todas as culturas são revestidas de complexidade e de importância, né? Ora, então, eu posso dizer com tranquilidade que a cultura popular, o termo cultura popular, é uma invenção das classes dominantes. Porque o artista popular, ele não inventou, em momento nenhum ele olhou para ele e disse: eu sou um artista popular, eu sou folclore. Né? Foi alguém de fora para dentro que disse: o que você faz é folclore, o que você faz é cultura popular. E esse alguém, normalmente, é aquele sujeito que é chamado de culto, aquele que tem vários diplomas na parede, que passou, né, pelos grandes centros do saber e que, empoderado por essa noção de que a cultura erudita é a cultura superior, ele rouba o direito do sujeito da cultura popular de falar de si, de falar por si. Né? Ele classifica o sujeito da cultura popular. Ele quem diz que isso é folclore. Ele é quem diz que isso é popular. Entendeu? E quando ele faz isso, automaticamente ele não só descreve, ele não está só dizendo isso aqui é popular, não está só descrevendo. O termo popular não é só para descrever. Quando ele faz isso, além de descrever, ele determina um lugar de poder para essas culturas, um lugar de poder para esses sujeitos. E esse lugar de poder é inferiorizado. Né? É um lugar inferior ao lugar de poder que é reservado às culturas chamadas eruditas, das classes chamadas classes superiores, ou, se a gente for tratar historicamente, o que a gente chama de cultura erudita, na verdade, é a cultura produzida pela burguesia, pela classe burguesa, né? A partir do iluminismo e da ascensão da burguesia, ela elege os seus hábitos, o seu tipo de arte como a arte.
como a arte, como o saber, né? Então, o que a gente chama de erudito, na verdade, é o que a burguesia classifica como erudito, a classe burguesa. Bom, então é muito importante a gente pontuar isso. A cultura popular, né, ela é uma criação de fora para dentro, porque quem faz cultura, a mulher que faz pote, o ceramista, o mestre do guerreiro, o mestre do reisado, o mestre do Bumba Meu Boi, ele é um artista tão classificado e tão competente como o maestro da Orquestra Sinfônica Brasileira, né? Ele é um artista tão qualificado e tão competente quanto Picasso, né? Quanto Van Gogh, quanto qualquer outro grande pintor, né? Artista plástico de nome, porque todos são artistas, apenas trabalham com linguagens diferentes, com referências diferentes e com planos estéticos diferentes, com concepções estéticas diferentes, né? Mas em nada a arte de um mestre chamado de popular pode ser classificada como inferior por si, na sua essência, à arte de um pintor clássico ou quem quer que seja. No entanto, como houve um processo de inferiorização, na hora de valorar e na hora de remunerar esses artistas, né? Um maestro da orquestra sinfônica deve ganhar lá por baixo seus 20 mil reais, no mínimo. Mas o Chal do Pife, por exemplo, quando é chamado para tocar, ou um sanfoneiro bom quando é chamado para tocar, um tocador de pife, muitas vezes não querem pagar ele 500 reais de cachê porque acham que é muito. Querem contratar o mestre, querem contratar o grupo e troca de um pão com mortadela, com salsicha, um sanduíche e um copo de suco, achando que estão fazendo favor, né? Justamente porque não estão enxergando essas artes como no mesmo patamar de qualquer outra arte e, por consequência, não enxergam esse artista como um artista no mesmo patamar de qualquer outro artista. Por que que isso acontece historicamente? Acontece historicamente porque a formação do nosso país, o Brasil, eu estou pegando o Brasil, mas isso vale, né, para todo o continente americano e todas as antigas colônias, nós passamos por um processo medonho de colonização, né? A Europa chegou aqui, invadiu, o que houve foi uma invasão, né? E nesse processo de invasão, a Europa procedeu, né, um sistema de colonização. Eles vieram, fixaram-se, ficaram e se estabeleceram. E nesse processo de colonização, né, eles usaram amplamente da violência contra os povos que já existiam aqui, contra os povos indígenas e também como contra os povos africanos que foram trazidos para cá à base da violência, né? Foram escravizados e trazidos para cá à base da violência. Então, esse processo de colonização, ele foi um processo de dominação, né? Os portugueses não se fixaram aqui na base do dê licença, eu posso ficar, não. Eles chegaram, foram entrando, e quem não concordava foi sendo fuzilado. Na base do trabuco, foi sendo fuzilado. Foram verdadeiras guerras que aconteceram, verdadeiros massacres que aconteceram aqui contra os povos indígenas e também contra os povos africanos, né, que foram sendo trazidos para cá. E nessa dinâmica de dominação, né, esses povos e suas culturas também foram violentamente atacados. Quer dizer, esses povos foram atacados fisicamente, exterminados, como foi o caso dos caetés, aqui em Alagoas, e, ironicamente, né, as classes dominantes de Alagoas dizem, quando querem, dizem que Alagoas é a terra dos caetés, tem usina de açúcar com o nome dos caetés, né? Tem usina de açúcar com o nome de usina Caeté, mas ninguém sabe quem foram os caetés, apagou-se a história dos caetés, apagou-se o rastro dos caetés, porque, inclusive, a ordem do Papa que autorizou o massacre dos caetés, acusando os caetés de terem
feito o tal do bispo, que devia ser muito insosso, né? Devia ser um bispo sem gosto nenhum, né? A ordem do Papa dizia que até a grama que os caetés pisassem era amaldiçoada, não ia sobrar nem a grama que eles pisassem, né? Então, os caetés, quando eu falo os caetés, eu estendo aí aos povos indígenas, né? Aos povos ameríndios, os povos originários. Eles sofreram toda a violência física desse processo de invasão e dominação, mas sofreram também processos profundos de violência simbólica, né? E o que era a violência simbólica? A necessidade de exterminá-los também culturalmente, de apagar suas línguas, apagar os seus costumes, apagar os seus padrões de casamento, de família, os seus hábitos alimentares, de ir exterminando culturalmente esses povos para impedir que eles exercessem as suas identidades. O outro elemento que aqui em Alagoas particularmente foi sendo também vítima de violência física e simbólica e de perseguição século após século, como forma também de apagar essas culturas, de exterminá-las, de exterminar esses costumes, de exterminar essas línguas, de exterminar essas visões de mundo, foram as culturas afro, né? E aí a gente não pode pensar cultura popular em Alagoas sem pensar esses dois grandes extermínios. O extermínio dos caetés, por um lado, que é o ataque às culturas indígenas, e, por outro lado, a tentativa de extermínio da maior organização sociopolítica que houve em toda a América diaspórica, em toda a América da diáspora, em todo o continente americano, que foram os quilombos dos Palmares. Uma organização social complexa, de grande contingente populacional, não eram 1.500 pessoas, eram mais de 20 mil habitantes que tinham em Palmares, que abrangia praticamente toda a região da Mata Alagoana, pegando até o sul de Pernambuco, né? Então, tudo isso que a gente conhece hoje como Zona da Mata era o Quilombo dos Palmares e seus vários mucambos, suas cidades dentro das matas, com 5 mil, 6 mil, 8 mil habitantes, algumas delas. Então, era um complexo de cidades negras, onde as culturas africanas se encontraram com as culturas indígenas, porque os índios viviam também nos territórios palmarinos, e se encontraram também com as culturas ibéricas, com as culturas portuguesas, né? Os documentos atestam que dentro de Palmares foi encontrada uma capela católica. Isso já indica que a religiosidade dentro de Palmares era uma religiosidade híbrida, que já misturava elementos, né, dos cultos aos inquices, dos Bantula, da África setentrional, né, dos povos Bantu, Angola, Congo, Moçambique, né, e já misturava com elementos do catolicismo, do cristianismo católico, e também com elementos da religiosidade indígena, das pagelanças. A quantidade de cachimbos que foi encontrada em Palmares pelos arqueólogos, de corpos de cemitérios indígenas, né, datado aí de 300, 400 anos ou mais, indica que Palmares era uma sociedade híbrida, cujo lastro principal era afro, porque era dominado, gerido, organizado pelos africanos e seus descendentes, mas já no processo de hibridização, de mistura, né? Então, a gente pode dizer que é no território palmarino que se organiza em Alagoas as bases do que a gente vai chamar de culturas populares aqui em Alagoas, né? É de lá que surge, por exemplo, há estudos que indicam isso, que surge de lá o coco de roda, a pisada do coco, né? Essa forma da gente dançar nas rodas de Jurema, no guerreiro, na chegança, batendo o pé no trupé. O trupé, onde nasce o trupé? Né? O trupé nasce justamente nas aldeias palmarinas, dos encontros de índios com negros, que desenvolvem essa forma de dançar, batendo o pé e fazendo o trupé, que é tão nosso. Por que é tão nosso? Porque foi criado justamente nessa experiência de encontro entre negros, índios e brancos empobrecidos,
brancos miseráveis que não achavam espaço na sociedade colonial e corriam para Palmares, porque Palmares tinha comida, Palmares tinha terra, não existia fome dentro de Palmares. Né? Então, vejam o que eu estou dizendo. Que isso que o povo chama de folclore trata como bobagem, trata como entretenimento, na verdade são produções artísticas culturais cuja raiz histórica estão na maior experiência de resistência negra afro-caeté, né, de resistência negra e indígena das Américas, que foram os Palmares, que não foram exterminados em 1694 com Domingos Jorge Velho. O que foi debelado ali foram os mucambos, né? Mas os palmarinos eles se dispersaram por todo o território alagoano e as culturas palmarinas, a cultura de resistência, a cultura do enfrentamento, a cultura da resistência velada, guerrilheira, no silêncio, dentro das matas, no invisível, isso continuou como um traço cultural permanente dos nossos povos negros e indígenas durante todos os séculos da história de Alagoas até hoje. Até hoje. Quando a gente chega no Jacintinho, por exemplo, que a gente vai observar a forma como a população negra, cabocla, empobrecida do Jacintinho, como ela resiste à violência, como ela resiste à discriminação, a gente pode muito bem fazer uma ponte com as práticas guerrilheiras dos palmarinos lá no século XVII. Né? A tática do atacar e se esconder, atacar e recuar, desocupar, né? Desocupar para não ser pego de surpresa. Isso era comum nas táticas palmarinas. A cultura da roda, do círculo, que continua presente até hoje, onde a população negra, a roda continua presente na capoeira, continua presente no candomblé, continua presente no hip hop, continua presente no reggae, em tudo que é de origem negra, nos bairros periféricos, a gente continua vendo essas estratégias de resistência palmarina existindo. Então, quando eu digo que as culturas populares, que são chamadas de folclore, precisam ter resgatada a sua relação direta com a resistência negra e indígena em Alagoas, a violência ao extermínio, o que eu quero dizer é que, na verdade, essas culturas, na medida em que elas foram geradas pelas classes, pelos grupos sociais chamados historicamente de perigosos, porque era assim que eram chamados os negros, os quilombolas, os indígenas que não se submeteram, eram chamados de as classes perigosas. Não é isso, Cristiano? Nos documentos? Eram as classes perigosas. Ora, se eles eram as classes perigosas, as suas culturas eram o quê? As culturas consideradas perigosas. Né? Então, essas culturas perigosas, junto com as classes perigosas, durante todo o período colonial, da escravidão e do império, precisaram ser combatidas e controladas. Então, da mesma forma que os senhores sempre temeram os quilombos, sempre temeram a volta de Palmares, sempre usaram da violência de forma exemplar para matar, trucidar e perseguir qualquer grupo de negros que ousasse se rebelar contra o sistema, eles usaram também os mesmos artifícios para impedir que as culturas geradas por esses negros nos quilombos, nas aldeias indígenas, que elas representassem também qualquer perigo à sociedade estabelecida. E aí, essas culturas perigosas sempre foram submetidas a um controle muito forte por parte do Estado, por parte de quem tinha força militar, por parte da escola, por parte das instituições culturais, né? Que sempre prezaram por deixar de fora dos seus muros essas culturas. Por que a capoeira tem tanta dificuldade até hoje de acontecer dentro da escola? De estar presente permanentemente dentro da escola? Por quê? Porque a sua história vem de uma história de resistência, de luta contra a escravidão, de luta contra a opressão sofrida pelos negros. Né? Então, esse processo de controle sobre as culturas populares
implicou por parte dos poderes estabelecidos, por um lado, a criminalização dessas culturas. Elas foram criminalizadas durante todo o período colonial, durante o Império e durante a República. A capoeira só no século XX foi ser legalizada, né? O samba, que a gente se orgulha tanto hoje de dizer que o Brasil é o país do samba, né? Uma expressão fabulosa da cultura popular, até as primeiras décadas do século XX, sambista era sinônimo de bandido, de vagabundo. Né? Sambista que fosse pego na rua com pandeiro, com um cavaquinho, ia para a cadeia. Né? Elas sempre foram criminalizadas. Essa foi uma estratégia para manter essas culturas sob controle, por elas serem consideradas perigosas. A outra estratégia foi invisibilizá-las. Invisibilizá-las. Elas existem. Nós não podemos exterminá-las, porque para exterminá-las a gente teria que matar tudo que é caboclo, tudo que é descendente de negro e de índio. Né? Mas então vamos invisibilizá-las. Como é que a gente invisibiliza? A gente não coloca elas no currículo escolar, a gente não deixa elas entrarem na escola, elas não aparecem nas bibliotecas, elas não aparecem nos museus, nos grandes museus, a não ser quando é o Museu do Folclore, para o povo ir olhar o exótico. Né? Aí é para ir olhar o exótico, mas elas não aparecem lá nas grandes galerias dos museus, a obra de um artesão popular ao lado da obra de um grande pintor brasileiro, considerado, né, um Rosalvo Ribeiro, um outro grande pintor brasileiro por aí. Não aparece. Não aparece. Então, há um silêncio sobre as culturas populares. Há um verdadeiro silêncio. Aqui em Alagoas, além de silêncio, nós temos a constância da violência física, porque o quebra de 1912, quando invadiu-se os terreiros de Candomblé, né, e tentou-se exterminar os terreiros de Maceió e do interior de Alagoas, não foi só intolerância religiosa, não foi só a incapacidade de conviver com a diversidade religiosa, foi também e principalmente, né, uma tentativa de higienizar a sociedade alagoana no sentido de expurgar a sujeira que era considerada a cultura afro, que estava principalmente dentro dos candomblés, né? Porque nos candomblés se guardava a língua de origem africana, os modos de vestir, os modos de comer, os modos de sentar, os modos de se cumprimentar, tudo isso precisava ser exterminado, porque era considerado barbárie, considerado sujeira, considerado obstáculo ao progresso da nação. Né? E a outra forma que se encontrou também para manter sob controle essas culturas foi folclorizá-las, chamá-las de folclore. E não é por acaso que o Estado do Brasil, que mais matou negros, que mais continua matando negro e índio, né? Que combateu Palmares, que foi a maior experiência de resistência negra, tenha produzido também a maior quantidade de folcloristas, né? Os estudiosos da nossa cultura popular, durante todo o século XX, eram folcloristas. O Disseu Lindoso vai dizer que nós formamos duas escolas de folcloristas, a escola de Viçosa e a escola de Maceió, né, com seus ícones, né, com seus expoentes. Então a gente precisa se perguntar, por que que durante o século XX, enquanto na Bahia, em Pernambuco e outros estados, isso que a gente está chamando de cultura popular, estava sendo estudado pela sociologia, pela antropologia, pela história, estava sendo problematizado do ponto de vista do poder, da violência, porque que enquanto isso acontecia nos outros estados, aqui estava sendo estudado pelos folcloristas, que se interessavam por essas expressões simplesmente para descrevê-las. Para dizer que um fogueiro, para dizer que um Bumba Meu Boi é assim, tem esse personagem, tem aquele, aí canta para cá, dança para lá, balança daqui, balança de lá, acabou-se. São obras totalmente descritivas, elas não problematizam historicamente a nossa cultura popular. Elas não problematizam. Elas não procuram linha explicativa nenhuma, por exemplo, que pense as culturas negras
e pensa as culturas negras, a relação delas com a resistência negra em Alagoas, a relação delas com o Quilombo dos Palmares, com os quilombos em Alagoas, as culturas, as expressões da cultura popular de origem indígena não tem relação nenhuma com a resistência indígena na explicação que esses estudiosos têm. Então, quando Alagoas folcloriza suas culturas populares, de certa forma, ela esvazia essas culturas populares de história, de historicidade, de forma que os próprios sujeitos da cultura popular, em grande parte, assimilam esse discurso pela força e o poder que ele tem e não se veem como descendentes de Zumbi dos Palmares, não se veem como descendentes de Tia Marcelina, né? Eu lembro, por exemplo, de um vídeo muito expressivo de Mestre Ailda, dizendo, falando do candomblé, com todo respeito a Mestre Ailda, grande mestre que eu venero e tenho como um expoente, né? Mas eu estou pegando para exemplificar o efeito do poder dominante sobre os agentes da cultura popular. Mestre Ailda dizendo, eu respeito esse povo aí da macumba, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não gosto, não. Não me diz respeito, não. Uma mulher negra, né? Que tocava ganzá, né? Que a musicalidade é toda de raiz negra, mas não se reconhecia tendo relação alguma com as religiões negras e com as culturas negras, né? Esse é o efeito da folclorização, né? Esse é o efeito da folclorização. Bom, para finalizar, eu estou fazendo essa problematização toda para a gente entender que o crime que é cometido contra as culturas populares, no sentido de criminalizá-las, invisibilizá-las e folclorizá-las, não tem outro objetivo senão o de apagar na história a força das classes populares, de apagar na história a resistência dos negros e índios, a resistência afro-caeté em Alagoas. Não tem outro objetivo, né? Por quê? Porque essas culturas, os elementos delas, as formas de dançar, as cores, os conteúdos, os personagens, todos eles contam a história desses povos. Tem a ver com a memória vivida desses povos, com o sofrimento deles, com os enfrentamentos deles, com as crenças, com as raízes étnicas deles, desses povos indígenas que viveram e vivem em Alagoas, desses povos africanos que viveram e vivem em Alagoas. Então, quando eu invisibilizo, criminalizo e folclorizo essas culturas, eu tiro da narrativa, da explicação sobre o que é Alagoas, eu tiro essas culturas e tiro os seus sujeitos. Eu expurgo eles da explicação sobre o que é Alagoas, né? Por isso que as classes dominantes forjaram para Alagoas uma identidade que é vazia de conteúdo. Dizer que Alagoas é a terra dos marechais, né? É dizer que só existe Alagoas porque os latifundiários brancos, dominantes, violentos, foi que fizeram Alagoas acontecer. E apaga-se totalmente. Zumbi dos Palmares, Dandara, Aquatune, Vicente de Paula, né? Todos os negros, índios e caboclos que fizeram Alagoas e que continuam fazendo Alagoas. A gente pode ver isso, por exemplo, nos símbolos alagoanos, quando a gente pega a bandeira de Alagoas e o hino de Alagoas. Né? O que é que está representado na bandeira de Alagoas? Não tem menção a um elemento das culturas africanas, a um elemento das culturas indígenas. São todos símbolos relacionados à presença portuguesa em Alagoas. Todos símbolos relacionados à presença portuguesa em Alagoas. O hino de Alagoas, né, ainda fala da alma pulcra dos nossos avós, a alma pura, branca dos nossos avós, numa menção explícita ao passado alagoano como um passado branco. Como um passado branco. Então, essa narrativa exclusivamente branca, que pensa Alagoas como a terra dos marechais, né, ela forja, constrói para o alagoano uma proposta de identidade que não tem nada a ver com ele verdadeiro. Não tem nada a ver com os nossos avós, bisavós e tataravós. Eles não estão lá na bandeira de Alagoas, eles não estão no hino de Alagoas, eles não estão nos museus, eles não aparecem lá. Quando a gente pensa história de Alagoas,
A gente não pensa na minha avó que morava numa casa de tarde e comia com a mão, fazia bolo de feijão com a mão. A gente não pensa neles. É mais fácil pensar no pinico do Marechal Deodoro, que está lá exposto na casa dele, que virou museu, como passado alagoano, do que pensar na nossa avó, no nosso bisavô, que comia, fazia bolo de feijão com a mão e dava na boca das crianças. Né? É esse o crime que se comete contra as classes trabalhadoras em Alagoas. Elas são expulsas da história, elas não aparecem na história. Elas são invisibilizadas com as suas culturas na história de Alagoas. Então, quando a gente fala da nossa alagoanidade, como o Cristiano falou aí no começo, a gente precisa perguntar que alagoanidade? Que alagoanidade? Né? Porque a alagoanidade que a gente quer construir é outra. Como já foi dito, as minhas Alagoas são outras. As minhas Alagoas não são a dos marechais, né, e seus ancestrais que destruíram Palmares. Porque se a gente for pensar quem eram os alagoanos no período colonial, quem eram os alagoanos no período colonial? Os alagoanos no período colonial eram os que moravam em Alagoas. Alagoas era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, capital da província aqui. Então, alagoanos era quem morava onde hoje é Marechal Deodoro, que organizaram justamente o exército que foi destruir Palmares. Então, a minha alagoanidade, a alagoanidade que eu penso, é a alagoanidade palmarina. É outra alagoanidade. Quando a gente fala em alagoanidade, a gente está propondo reinventar essa Alagoas, mas reinventá-la a partir dos mangues, a partir do sururu, a partir das margens, a partir das culturas palmarinas, né? A partir do coco de roda, a partir da embolada, a partir do bumba meu boi, né? A partir dessas expressões que foram submersas e não aparecem como símbolos da identidade nacional forjada para Alagoas. Então, é isso que eu queria dizer. O popular somos nós. O popular não é só o mestre de guerreiro, não. Né? O popular não é o mestre de capoeira, não. O popular não é a Dona Irinéia que faz aquelas cerâmicas maravilhosas lá no Buquém, não. Não é só ela, não. Popular somos todos nós, descendentes de Palmarino, de Caetés, que fomos apagados da história, que fomos silenciados. Todos nós somos o popular. E se a gente quer construir outro projeto de Alagoas, um projeto, né, mais igualitário, um projeto mais includente, a gente precisa desconstruir essa alagoanidade dos marechais, porque foi essa alagoanidade que destruiu Palmares. E a gente precisa sempre se fazer a pergunta: se Palmares não tivesse se destruído fisicamente em 1694, como é que seria a bandeira de Alagoas hoje? Façam esse exercício visual. Né? Se Palmares não tivesse se destruído em 1694, o nome desse estado era Alagoas? Será que era Alagoas? Será que a gente não estaria no estado dos Palmares? Ou no estado Afro-Caeté? É preciso a gente perguntar. Né? Como seria a nossa bandeira, como seria o nosso hino, como seria o nome desse estado? Será que a gente estaria chamando ele de Alagoas? Porque, como eu disse, Alagoas, no período colonial, era Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, que justamente organizou a destruição de Palmares. Tá bom, pessoal? Então, eram essas reflexões que eu queria trazer nessa manhã, esperando poder contribuir aí para a gente refletir sobre a nossa identidade. Muito obrigado. Que ótimo, Clébio, assim, a fala muito esclarecedora, tem que agradecer. E a gente precisa rever a nossa forma como a gente lida com a cultura popular, principalmente na escola, né? Precisa rever urgentemente. É importante que a gente conceba a cultura popular como algo dinâmico, né? Como algo que está em constante transformação, como algo que dialoga com o presente, né? Com a modernidade. A cultura popular não pode ser tratada apenas como algo do passado, né? Como algo que ficou para trás, né? Algo popular está na gente, como você falou.
né? E quanto mais a gente se aproxima do popular, da nossa tradição, mais a gente fortalece a nossa identidade cultural, Perfeito, a nossa lagoanidade. perfeito. Então, Clébio, a gente gostaria, deixa eu só feitar aqui o telefone, a gente gostaria de agradecer a sua presença, a sua importante reflexão, né, sobre cultura popular, sobre a nossa identidade alagoana, sobre a nossa lagoanidade. Né? Várias pessoas passaram pela live, eu estou vendo aqui os comentários, assim, pessoas muito queridas, alunos, professores, pessoas pesquisadores da cultura popular. Né? Deixa eu agradecer a presença de todos. Né? Reforçar que essa ação, né, essa live, ela é organizada pelos professores do Laboratório de Iniciativas Sociais, né, e fazem parte a Irani, a professora Cibele, a professora Josi, Roseane, a professora Ilga, a Berival, Mamed, Jonas, Mari, enfim, o pessoal da área das ciências sociais, né, sociologia, filosofia, história e geografia, e tem o apoio, né, o suporte da nossa coordenação e da direção da Escola Teônimo Gama. Tá? Então, Clébio, mais uma vez, assim, agradecer demais pela tua fala, assim, muito esclarecedores, foi uma manhã muito, foi um momento muito rico para todos nós, tá? E aí eu passo mais uma vez a fala para vocês, para você, né, para considerações finais e a gente encerrar essa live. Ok, eu que agradeço, gente, viu? E vocês sabem que eu estou sempre à disposição para contribuir. O que precisarem de mim, que tiver ao meu alcance, eu estou sempre à disposição. O pessoal está pedindo aí, Cristiano, para quando acabar você deixar gravada a live no IGTV, para poder o pessoal assistir depois, quem perdeu, né? Aí vai aparecer a mensagem para gravar no IGTV, você grava para ficar registrado aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa. As escolas públicas precisam muito desse diálogo, precisam muito dessas iniciativas, né? E, sobretudo, agora no período dessa pandemia, mais ainda, né? É um momento para a gente ampliar o debate, para ampliar a reflexão e até para pensar a desigualdade que atravessa esse momento de pandemia, né? Como é desigual a forma como nós, alagoanos e alagoanas, estamos enfrentando essa pandemia. Mas, mais uma vez, muito obrigado e é sempre uma honra poder contribuir com vocês e com essa escola que eu tanto amo, a Escola Teonilo Gama. Um abraço, um beijo fraterno para todos e todas. A joia.